Boa noite, pessoal. Hoje vamos conversar então sobre o processo administrativo e o planejamento previdenciário. Boa noite, Silvana. Boa noite, Igor. Boa noite, Correia. Personalizados. Ah, a professora Grace já entrou. Pessoal, quem vai entrando, já vai colocando os coraçõezinhos na tela, por favor. Boa noite, Alarme Escolina, sejam bem-vindos. Vamos estudar. Oi, professora Grace, boa Olá, tudo noite. bom, doutora Michele? Boa noite, tudo Tudo bem? certinho? Muito calor Graças a aí? Deus. Tá calorzinho e por aí? Olha, por incrível que pareça, nós tivemos algumas temperaturas de 7, de 6 graus, mas hoje chegou a dar 30 graus, não sei de que maneira. Aqui também tá quente. Ontem e hoje quente, graças a Deus. A gente começou o inverno bem, né? Aqui tá um pouco, deu alguns dias assim um pouco estranhos, porque nós já estávamos com um frio considerável. Então, pessoal, Friozinho aí. é, e a professora Grace, então, ela é, na verdade, de Santa Catarina, né? Então, ela sabe exatamente do frio que eu tô falando. Por isso que eu brinquei. Então, a professora Grace é Grace Mandelli, disse certinho, né, professora? Moreira, Certinho. servidora pública federal, mas como eu já assisti algumas lives e ela mesma menciona, ela é do bem. É do INSS do bem, É, exatamente. e ela é professora de pós-graduação no Instituto Enfoque, com a professora Juliana Ribeiro, e também tem muita Isso. experiência já há muitos anos, né, dando aula e trabalhando nessa área, né, professora Grace? Isso, exatamente. Pessoal, boa noite para todo mundo. Bom tá vendo umas pessoas conhecidas aqui Pode entrando, ficar à Paulo vontade, Henrique, a cumprimentar. Raíza. Um beijo para todo mundo. Pessoal, coloquem coraçãozinho, dê coraçãozinho para mim, para a doutora Michele, porque daí chama as pessoas para vir assistir a Claro, live. Que tem Cássia, um beijo de Joinville. A Cássia é uma aluna assídua. advogada que está sempre se atualizando em todas as lives aí. Aqui eu tenho a Sempre encontro a Silvana Cássia lá por de aí. aluna. Camila, seja Tá cheio bem-vinda. Boa de noite. Dona Edna Comelli também. Rai. Milena, aluna também. Maria, doutora Maria Brandão. Então são pessoas que costumam acompanhar, né? Essa época de pandemia só dá live, então Precisamos estudar, parabéns para né? vocês. Exatamente, que estão preocupados em se atualizarem, não ficar para trás, porque está cheio de novidade, cheio de atualização. Estão aproveitando esse tempo aí, né, doutora Michele, para dar uma renovada nos estudos, para voltar com a corda toda, né? A gente não dá conta, né, de se atualizar com tanta portaria, tanta resolução, MP, enfim, né? É É muita muita coisa. leitura, a gente se sente até numa avalanche de informações e as lives estão realmente ajudando para a gente conseguir escutar um pouco essas informações que a gente não consegue lê-las todas, né? De todos os segmentos que deveríamos. E, pois é, porque são vários, né? São várias modificações. Eu estava pensando que durante essa pandemia, quando a gente não acordava com uma portaria do INSS, a gente acordava com uma do Ministério do Trabalho, né? Alguma coisa que alterou a legislação trabalhista. Então, assim, os advogados foram muito bombardeados realmente de informações. E eu acho que as lives, graças a Deus, a gente tem essa possibilidade, essa tecnologia, né, que possibilita esse contato, essa troca de informações, esse debate, né? Pessoal, quem está entrando, Marciel ali também, quem está entrando, eu gostei muito, eu assisti a live da doutora Grace com a Ana Passos,
a doutora Ana, e ela mencionou uma frase que eu gostei muito, assim, vamos valorizar o conhecimento, vamos valorizar, vamos botar Ó. coraçõezinhos. Eu aprendi isso com a professora Juliana. Ela disse: não é possível nós duas estarmos aqui passando conhecimento, dando as informações, e esse povo não dá coração para gente. Cássia, sabe que eu sou seguidora dos teus ensinamentos, professora Grey. Eu que agradeço. A Cássia está sempre ligada. Eu acho que eu cheguei a dar um curso para a Cássia só. Ela não chegou a assistir minha aula na pós do Enfoque, né? Mas ela está sempre por aí, graças a Deus. Ó, tem mais professores, professora Sandra, Lembra? SCZ Advogados. Então, sejam todos bem-vindos. Então, como eu havia mencionado, hoje eu e a professora Grace vamos conversar um pouquinho sobre o processo administrativo, em que a professora Grace é expert, né, na área. E vamos tentar interagir, então, da grande necessidade que nós temos a partir de agora do planejamento previdenciário, né? Principalmente com a reforma da Previdência e já assinalando também a situação de grande modificação que o sistema do INSS, que a professora Grace vai mencionar, sofreu, né? Com a sua era digital, por assim dizer, né? Que antes existia uma maior possibilidade dessa interação física nas agências, não só em virtude da pandemia, mas porque o INSS em si, pelo que eu percebo, está concentrando mais para o meio digital mesmo, né? Os trabalhos, os atendimentos, esses acordos de cooperação com a OAB também já sinalizam, né, nessa linha, né, e tudo mais. Então, e principalmente o que eu vejo algumas situações que com a reforma agora da Previdência, se não forem bem conduzidas no processo administrativo, matam a aposentadoria, literalmente falando, assim, matam a aposentadoria da pessoa, né? O mau preenchimento da autodeclaração, por exemplo, é uma delas, né? Literalmente mata a aposentadoria, Mata. né? Então, as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso a partir de agora. Então, professora Grace, pode iniciar, pode ficar à vontade. Começamos, então com essa linha. Lá. Então, partindo aí do que a doutora Michele passou, pessoal, o que eu tenho para falar a respeito do planejamento previdenciário? Realmente é uma necessidade grande, né? Desde que alterou o INSS digital, a gente veio, né? O INSS transformou a sua atividade de maneira digital, no intuito de minimizar aquela situação das filas externas, do grande aglomerado de pessoas indo até as agências, às vezes não eram atendidas, a questão da restrição com relação às senhas, né? Houve um determinado momento que as senhas, elas tinham uma numeração limitada, a quantidade de serviços na agenda também era limitada, a agenda do INSS. Então, tudo isso, a falta de servidores para atender esse grande público, fez com que o INSS partisse para a era digital. E na porta do INSS de madrugada, digital, né, professora Grace, para pegar a senha. Exatamente. O que eu falo é o seguinte, a fila ainda existe, só que é uma fila virtual, né? A gente espera dentro de casa, a gente espera dentro do escritório, tranquilo, sem precisar, né? Aquela confusão que era, né? Aquele caos que muitos de vocês viram aí, quem trabalha mais tempo na área. Além disso, o que acontece? A falta de servidores também na ocasião, né? Fez com que todo esse trabalho da digitalização, de colocar o processo de maneira digital, isso fosse substituído, inclusive, pelo acordo da cooperação técnica entre a autarquia e a OAB. Né? Então, isso não é mais o servidor que faz, é o próprio segurado, né, que efetua lá, carrega o sistema com as suas informações, com as suas provas, documentações, e o advogado, ali através do INSS digital, tem toda essa possibilidade de fazer toda a instrução processual administrativa, né, de dentro do seu escritório, sem gastar aquele tempo, né, que era gasto antes, indo até a agência. Não digo que não é mais necessário ir até a agência. Existem casos que é impossível, né, doutora Michele? Sim, tem que ir. Estamos, inclusive, tendo trabalho agora, nessa época da pandemia, né, algumas situações. Eu tive uma situação aqui no escritório bem peculiar, porque o sistema acabou
existia lá a possibilidade de requerer a senha e vir a senha por e-mail, né? Isso. Só que daí o que que acontece? A gente fez isso aqui no escritório e acabou que esse e-mail veio sem nada escrito. E daí no sistema fica bloqueado porque tu tem 30 dias, né, para fazer esses pedidos e Para tudo fazer mais. um Aí novo pedido, né? a gente inventou um monte de coisa, mas infelizmente era uma pessoa assim, bem leiga, não tinha nem conta bancária para a gente usar aqueles convênios lá bancários que a gente tentou solucionar de várias formas, assim. E agora a gente está aguardando que essa semana feche o prazo para fazer o pedido, para fazer o pedido e já botar o print lá daquele e-mail anterior que veio, né, sem nenhuma informação e dizendo, explicando e tudo mais, em virtude disso. E se tivesse aberta a agência, a gente já teria resolvido, né? Exatamente. Então, é o que eu sempre costumo dizer. Antigamente, né, até antes da pandemia, como a doutora Michele passou, o acesso ao servidor, né, a conversa entre o servidor, o advogado ou o segurado era em outro nível, né? A gente podia ter a agência, conversar, explicar uma situação, pedir um pouquinho de paciência para apresentar uma determinada prova, né? E agora a conversa que o advogado previdenciarista tem com o servidor, eu sempre falo, é por meio do próprio requerimento administrativo. Tá? Mas não tem como a gente conversar agora, começar já a falar do requerimento administrativo, doutora Michele, sem conversarmos acerca do planejamento previdenciário e da importância dele. Né? O que é o planejamento previdenciário? Hoje, quando a gente pergunta, eu dou curso na sala, dando aula, eu pergunto, alguém aqui sabe quando vai se aposentar? As pessoas dos advogados parar para pensar no nosso caso, na nossa realidade, são tantas regras de transição, tantas mudanças advindas com a reforma da Previdência, que a gente fica meio perdido. E o planejamento previdenciário vem neste sentido, né, de prever uma situação, né, para depois darmos entrada no requerimento administrativo previdenciário. Então, o que é mais importante de tudo isso, quando a gente fala em planejamento previdenciário? É o estudo detalhado do CNIS, dos vínculos e das remunerações. Não podemos esquecer das remunerações, porque elas é que vão dar o norte na questão do valor da renda mensal inicial do benefício. Então, quanto que eu pretendo ganhar ao me aposentar? Tem que fazer esse estudo, né? Daqui quanto tempo eu vou pedir um requerimento, né, para fins de aposentadoria, certo? Então, o planejamento previdenciário, doutora Michele, é um estudo prévio, né, da tua situação antes de você requerer qualquer tipo de benefício previdenciário. Então, você ali, nesse planejamento, você vai ter o teu tempo de atividade rural reconhecido, se você fizer o pedido, você vai ter um tempo de atividade especial reconhecido, você vai atrás da documentação pertinente, se ainda não está em posse dela, né? Então, você tem um tempo hábil para fazer todo um estudo, para depois pensar, ver qual é o melhor benefício, qual é o benefício mais vantajoso, partir dessa questão dos cálculos, né? Essa questão dos vínculos, remunerações, e ter um norte para quando chegar a hora do requerimento administrativo mesmo, de verdade. Isso é muito feito hoje em dia em empresas, né? Então, o empresário, a empresa contrata esse advogado previdenciarista para fazer o planejamento previdenciário, tanto dos funcionários, tá? Quanto da própria empresa que também contribui com o INSS, né? Então, existem alíquotas diferenciadas, então é um outro segmento dentro do próprio direito previdenciário. Só que no segmento privado, a gente tem que acabar conscientizando também os nossos clientes da importância, né, do planejamento, porque o que a gente percebe, eu advogo na área previdenciária já há 14 anos, e a gente percebe que eles vêm e muitas vezes, talvez... eu acho que tinha travado um pouquinho. Eu não sei se só o meu ou só o seu.
Mas o que eu estava mencionando, então eu já advogo nessa área há 14 anos, e assim, ó, o que a gente percebe é que a gente vai ter que criar essa cultura nas pessoas de realizar o planejamento previdenciário. Porque até então, por essa comodidade que existia, uma maior facilidade de eles se dirigirem à agência, né? Então eles acabavam vindo para o advogado em si, lá na fase de judicialização, se realmente não havia, né, dado certo, né, vamos tratar aqui em termos bem Tentava sorte, né? E se não deu certo, vou procurar o advogado. Se deu certo, eu não gastei com nada. Mas é que agora a situação só que agora a situação mudou um pouco, né? Principalmente eu percebo de meados de julho de 2019 para frente, com essa situação do advogado advogando efetivamente na área administrativa por esses convênios e com essa alteração da reforma da Previdência e tudo mais, isso se tornou extremamente necessário, porque como a gente havia feito já alguns comentários iniciais, senão eu corro risco, inclusive, de prejudicar a minha aposentadoria, né? E depois eu não conseguir me aposentar e até ter que trabalhar mais alguns anos porque prestei informações equivocadas. E, por exemplo, a autodeclaração, que é o que eu havia mencionado anteriormente, né? É uma informação que você dá de próprio punho e que se você dá de forma equivocada, dificilmente você consegue descaracterizá-la depois mesmo na esfera judicial, porque foi uma autodeclaração, você prestou aquela informação, né? Essa situação, esse exemplo que tu deu, doutora, é bem importante. Hoje eu conversei com um colega advogado e realmente o segurado propôs lá um requerimento para reconhecimento de atividade rural e juntou uma autodeclaração falando de um período que ele trabalhou em terras do pai, proprietário, e um segundo período que trabalhou em terras próprias, porque do pai, mas casada, a segurada era casada, e o marido exercia atividade urbana. Tá? Então, ela colocou que trabalhava em regime de economia familiar, né? E o grupo familiar colocou o marido. Ou seja, na verdade, por mais que ela exercesse, né, a atividade rural, ela trabalhava de forma individual, em terras próprias. Não interessa se ela é casada com a pessoa que exerce atividade urbana. Só que a maneira com que ela preencheu a autodeclaração deixa o servidor de mãos atadas. Ele tem que seguir, né, a premissa daquilo que está escrito autodeclarado por ela. Então, existe a necessidade hoje, como nunca se teve, da contratação de advogado previdenciarista. Antigamente, a doutora Michele está aí há anos advogando na área, o advogado previdenciarista não necessitava conhecimento de direito previdenciário. O que ele fazia? Pegava a documentação, a procuração, a carteira de trabalho do seu cliente, ia até o INSS e saía de lá, como eu falei numa outra situação, com as seguintes opções. Ou com a carta de exigência, porque está faltando alguma documentação, ou com indeferimento ou com a concessão. Então, o advogado previdenciarista saía do INSS, era atendido naquele horário, né, e saía com uma resposta para dar para o cliente. Hoje, o cliente vai no escritório, ele quer saber com quantos anos eu preciso trabalhar, quanto eu tenho que pagar a mais para ganhar o teto, né, quanto tempo falta para eu me aposentar, quanto isso vai demorar. Ele sabe, as informações estão aí para todos, né? Quando eles não chegam no escritório, né, doutora Michele, dizendo o nome do benefício, que é o mais vantajoso, que ele viu e que ele tem direito. Ou dando aula do Google, né? Daí dá vontade de pegar a segunda opinião, pega no Yahoo, né? Mas enfim. Exatamente, é bem isso. Deixa eu cumprimentar uns clientes, mas eles são queridos. Eu tenho o doutor Antônio, o seu Antônio ali que entrou, o Valdecir, que é cliente aqui do escritório. Tem o Roger, que é advogado também, um colega querido. A Carmen Lúcia, que lhe elogiou, mas se você estava falando, eu não quis interromper a fala. Minha mãe, ela é advogada também. A minha mãe e meu pai imagina! Meu pai também está aí.
Minha mãe e meu pai, eles são os telespectadores maiores aí das Que lives. bom, que Estão bom. sempre aí. É assim mesmo, tá certo, eu concordo. É, né? A doutora Luana também, uma querida, que já participou aqui também das lives comigo. O doutor Apolo, que participou na semana passada. Então, assim, o Jefferson, meu vizinho, até os vizinhos estão aqui na live. Coisa boa. Então, gostaria de cumprimentar a todos, tá? E, continuando, realmente mencionar que nós passamos realmente por uma fase em que não precisávamos dominar esse conhecimento administrativo, né? Não havia essa necessidade. Ou porque o próprio INSS resolvia as situações, né? E eles já vinham com indeferimento, ou porque realmente a gente conseguia se dirigir, né, ao INSS e não era tão digitalizado, né, no mundo digital, não era como acontece hoje, há uns 2, 3 anos atrás, que começou, né, de uma forma um pouco mais acentuada. Mas, assim, hoje nós vivemos em uma nova realidade, mas eu acho que não só para o previdenciário, mas eu acho que os demais ramos do direito estão sofrendo esse impacto também. Mas eu acho que é para o bem, assim. Eu acredito que tudo vai evoluir para que a gente consiga daqui a pouco. Claro que Arrumar a casa, né? arrumar a casa, porque eu ia dizer, porque a carroça vai indo e tem que ajeitar, né? Então, esse período em que a gente está se ajeitando é um pouquinho complicado, mas eu acho que daqui a pouco, assim, realmente, como a doutora Grace mesmo estava mencionando, que o que acontece? Essas filas que, se eventualmente a gente tinha que fazer esses requerimentos, a gente tinha que ir de madrugada, né? Não era legal também ficar lá, nem a gente, nem os próprios, né? As próprias pessoas físicas que ficavam lá, não era legal. Então, existe agora a possibilidade do meio digital, que está viabilizando bem mais esse serviço. Imagino que o sistema vai se aperfeiçoar cada vez mais, porque à medida que tem uma falha, né, vai se corrigindo, que é uma coisa bem normal em todos os sistemas. O judiciário, a gente está passando por isso também, né? Ajustes constantes. Agora, foi semana passada, né, que migrou o sistema, né? Que daí tem o novo. Interface. Que daí agora é uma só. Antes a gente estava usando duas, né? O SAG e o outro digital. Agora a gente está usando uma só e implementou algumas condições diferenciadas também, né? Então tudo vai melhorando. A gente tem que pensar também, né? Exatamente. As coisas vão melhorando, os sistemas vão se atualizando, mas o importante também a gente não pode deixar de falar, né, doutora Michele? É a atualização e o conhecimento. Não adianta a gente ter uma interface maravilhosa e a pessoa não conseguir, né, interagir com aquilo, não consegue, não entende, não sabe o que está fazendo, né? Então, a primeira coisa que o advogado previdenciarista tem que saber além de toda essa questão do planejamento, do plano previdenciário que a gente fala, fazer um estudo realmente do que é melhor, se aquele momento é o melhor momento para fazer o requerimento do benefício, né? E se é o melhor momento, qual a documentação pertinente e importante para juntar. Então, ele tem que entender, hoje o advogado previdenciarista, ele tem que, além de entender direito previdenciário, ele tem que começar a trabalhar, angariar experiência, né? Saber dar os pulos do gato, ter o feeling, o feedback do próprio INSS, né? E outra coisa importantíssima, doutora, a questão de usar as ferramentas que estão à disposição. E aonde que estão à disposição? Né? Quando eu falo em ferramentas, são várias situações que, se o advogado previdenciarista tiver conhecimento, ele consegue resolver. Né? Muita gente tem esse entrave. Eu me lembro quando eu fazia graduação, doutora, primeiro que eu tive uma graduação, eu tive a matéria de direito previdenciário, mas foi bem chutadinha, tá? Eu aprendi depois que saí, e a gente não tinha prática nenhuma. Não. A gente não tinha ideia do que era o INSS, do que era a autarquia, do que realmente, né, faziam. A gente tinha aquela doutrina básica lá, que era para dizer quem é o segurado, o que faz. Mas conceitos básicos, a prática, só, né? gente, é muito importante. Isso você só vai ter a prática e a experiência fazendo, mas não faça de qualquer jeito. Tente sempre da melhor forma, né? A gente sempre pode dar o nosso melhor, mesmo faltando um pouquinho de trejeito ali, um pouquinho de entendimento, faça o melhor, né, doutora? Mas a gente não vai conseguir, eu digo assim para os
os próximos profissionais que estão se atualizando, que estão ingressando, né? Eu leciono aqui na universidade, aqui na minha região, aqui é o sul de Santa Catarina, né? Então, que não vai conseguir realmente advogar se não se atualizar, se não interagir e se não estudar. Na área previdenciária, principalmente, assim, não vai ser possível. Não vai ser possível, não vai conseguir, porque não vai conseguir nem mexer no sistema do INSS. Porque o balcão do INSS hoje somos nós. Então, como é que você vai prestar uma informação que você não sabe? Exatamente. Fora que, assim, você estuda a instrução normativa, né? Que a gente costuma falar, é a Bíblia do advogado previdenciarista, é o norte do servidor do INSS. Maravilha, é. Só que, ao mesmo tempo que você está estudando, ela está se modificando. A instrução normativa é de 2015, né? Ela vem se atualizando por meio de quê? Das portarias, dos memorandos, dos ofícios circulares. Então, a gente não pode colocar toda a nossa... Eu vou sentar, eu vou ler a instrução normativa, que vai estar tudo ali. Não vai estar tudo ali, né? E outra coisa que eu costumo dizer, a IN 77 de 2015, a instrução normativa, a legislação que trata dos benefícios previdenciários, é perfeita, né, doutora Michele? Se tudo aquilo fosse levado à risca da maneira que está escrito, né, e que deveria ser, advogados previdenciaristas não precisariam existir, porque sem o INSS dúvida. Ainda bem que não funciona muito, né, certinho, tá tudo porque perfeito e agir daquela forma. Ainda bem que não funciona tudo bem certinho, porque a gente consegue trabalhar, né? Exatamente, a gente tem problema com o sistema que a gente tem que entender, né? A gente tem essa questão da atualização em si do próprio INSS, além da legislação pertinente ao direito previdenciário, a gente tem as mudanças internas da autarquia, né? Então, hoje, realmente, o advogado previdenciarista tem que estar assistindo live, tem que estar fazendo pós, tem que estar fazendo cursos, porque senão não vai conseguir acompanhar, né? Só com a instrução normativa embaixo do braço não cai. E tem que se arriscar, tem que abrir lá a interface, tem que mexer, tem que propor os requerimentos, mas é como eu disse, não vai fazer isso, se der certo, deu. Por quê? Porque a doutora Michele bem colocou ali no início, né? A gente não pode dar tiro no pé, a gente não pode perder a oportunidade de instruir este processo administrativo da melhor forma. Por quê? Servidor, quando for analisar o teu novo requerimento, ele vai atrás do processo antigo. Ele vai ver quais as provas você colocou lá atrás. Qual o erro que você cometeu lá atrás, que aquele benefício foi indeferido e hoje você quer novamente uma concessão. O que você colocou de novo? O que você trouxe de novo? Então, são análises que são feitas, né? Minha chefe chegou aí, professora Juliana Ribeiro, um beijo. Seja bem-vinda, né, professora. Ela é a nossa chefe lá do Enfoque, está sempre acompanhando aqui também. O meu muito obrigado para ela, porque se eu estou aqui hoje é por causa do Enfoque, por causa dela, né? E eu visto a camisa, puxa o saco mesmo. Então vamos aproveitar a deixa, então vamos utilizar a frase dela. Pessoal, valorizem o conhecimento, coraçõezinhos para a doutora Tá fraco. Tá muito fraquinho de coraçõezinho. Tá fraco, né, Michele? Claro. Agora melhorou. Valorização. Exatamente. Pois é, pessoal. Então, a situação hoje, com relação a ter o conhecimento, a saber quais os passos, né? E além, nós temos um planejamento, depois nós temos toda a instrução processual do requerimento administrativo, né, doutor? E depois a gente tem as outras possibilidades, porque o trabalho do advogado previdenciarista não termina com a carta de concessão e nem com a carta de indeferimento. E foi uma... Ainda assim é necessário fazer uma análise para ver se todos os pedidos foram atendidos, se o INSS deixou de reconhecer algum período. Isso tudo vai fazer falta, vai fazer diferença, né, no resultado final. Foi uma fala muito feliz que eu escutei em outra live que você participou com relação
Por exemplo, a carta de concessão, mesmo que venha, o indeferido já é o normal, que a gente vai tomar as providências devidas, né, e tudo mais. E mesmo que venha a carta com o deferimento, é interessante verificar se esse deferimento foi feito de forma correta. Apesar de que não existe a possibilidade hoje de encaminhar um processo administrativo sem você ter feito um cálculo antes, quando se trata, por exemplo, de concessão, de tempo de contribuição, de aposentadoria especial. A gente já não faz mais isso, né? Ou através de sistemas, aqui no escritório a gente usa o sistema, depois verifica se realmente o sistema ficou todo redondinho, fechadinho, até para dar um retorno para o cliente antes, justamente, né, de fazer o protocolo, saber o que é necessário, os PPPs, a análise, né? As empresas às vezes não colaboram muito. Aqui a gente tem a parte de mineração, você é de Santa Catarina, você sabe que aqui a mineração é forte, né? Daí as conversões ali, o INSS agora tem um período que está fazendo a conversão, o outro período exatamente a mesma atividade, mas ele diz que não faz a conversão, né? É um entendimento interno do INSS, enfim. Tem algumas situações que você tem que fazer a análise, principalmente o cálculo. Senão você você não consegue ter noção do que a foi análise feito. E verificar se realmente as provas que você colacionou no seu processo, os pedidos, por exemplo, você pede a conversão de um tempo de atividade, o reconhecimento de uma atividade especial. Tá bom, você pediu. Mas, mesmo uma situação que mesmo que esse pedido, esse reconhecimento, ele não fosse devido pelo INSS, o teu cliente teria todos os requisitos necessários para a concessão do benefício, e o benefício foi concedido, mas esse período não foi reconhecido. Então, quando você recebe uma concessão, o impulso do advogado previdenciarista é de já contactar o cliente, já deu certo e tal. Calma, né? Claro, deu certo, ele vai continuar recebendo, mas faça análise da carta de concessão para ver se realmente esse período não deveria ter sido reconhecido, essa atividade especial, ou se foi um lapso, um erro do INSS, alguma falta de prova, porque isso vai ter consequências para o resto da vida do teu cliente. Né? Tu pode perder muito na questão da renda mensal inicial com a falta de reconhecimento desse período de atividade especial. Então, a surpresa, você só vai dar, claro, você faz um estudo, faz um planejamento, entra com requerimento, mas aquela segurança, aquela certeza, você só vai dar com a carta de concessão na mão. E essa carta de concessão, né, ela tem que passar pela vista do advogado de uma forma minuciosa, porque depois de algum tempo, teu cliente volta e diz, doutora, o que aconteceu? Era para eu ter recebido mais, né? Cadê o meu tempo especial? Sempre tem um vizinho, um amigo, alguém que fala em revisão, né? E ele vai te procurar novamente. O que eles fazem muito aqui, né, é comparar, né? Ó, o fulano trabalhou comigo, só que ele recebeu tanto. Aí, por que eu não estou recebendo esse valor, doutor? O que aconteceu? Então, até para não incorrer nessas situações, você faz esse planejamento justamente para conversar com ele. Olha, a tua aposentadoria veio X. Você pode até, dependendo da situação, receber esse X, né? Se não puder esperar, enfim, aí cada caso é um caso, porque tem muitas demissões. Agora também a gente está num período um pouco complicado, que todo mundo está querendo juntar, né, todos os períodos de aposentadoria para começar a ter algum recebimento, porque muita gente foi dispensado do trabalho, enfim, né? Tem umas situações peculiares. Mas fora essa situação, você vai conversar com ele ou de aguardar um pouquinho mais para fazer esse recurso, né? Para quem sabe já conseguir deixar redondinho já ali mesmo. Ou se ele optar, né? Porque às vezes ele vai fazer essa opção, mas você tem que explicar isso para ele também, porque ele tem que saber. A gente tem que tomar muito cuidado aqui, falando como advogada agora. Infelizmente, a gente está numa época que tudo tem que ser muito documentado. Então, assim, ó, o que eu aconselho para os meus colegas, e eu falo muito dos meus alunos, assim, ó, cuidem no seu dia a dia, peguem tudo por escrito. Assim, ó, não quer fazer recurso? Não quero fazer recurso, por causa disso, daquilo outro, sem problema. Você toma nota dessa situação e você pega a assinatura da pessoa. Você pega a assinatura na entrevista, você pega a assinatura no comparecimento de audiência, você pega a assinatura no rol de testemunhas que ele se comprometeu a levar no fórum e às vezes deixou de fazer isso. Porque a gente passa muito trabalho com essas situações no dia a dia. Infelizmente, a gente não cruza só com pessoas de boa fé.
né? Se todas as pessoas fossem de boa fé, não seria necessário, né, todos esses cuidados. Mas eu, em 14 anos, eu já passei tanto perrengue, né, que eu converso muito com os meus alunos e eu digo, tomem nota de tudo. No máximo, vocês estão pecando pelo excesso, só não pequem pela falta. É bem isso, doutora Michele. Tem uma parte, né, de introdução, antes da aula de processo em si, que a gente fala do atendimento ao cliente. E muitos advogados, eles têm o hábito de fazer como se fosse uma autodeclaração. Então, o cliente conta a história, ele redige, faz a redação dessa história e junta a documentação, o advogado coloca quais os documentos que foram juntados. Para quê? Para se eximir de qualquer indício de fraude que poderá surgir com relação a essa documentação e com relação à própria história, principalmente quando se trata de segurados especiais. Então, até a lei 13.846 ali de 2019, de julho, ela veio e trouxe a responsabilidade para o advogado. Então, quando este requerimento tiver lá no meu INSS com documentos, né, em que o advogado coloca lá, autenticado, né, e isso venha a ser né, venha a ser descoberto um indício de fraude neste benefício, a legislação é claríssima que o advogado, que é o terceiro que deveria saber dessa situação de indício de fraude, vai responder, inclusive, criminalmente, né? Principalmente o INSS tem a agora, obrigação... porque... Pode continuar. Né? Travou. O INSS tem a obrigação de encaminhar isso para a Polícia Federal e isso vai ser averiguado. Não, certo? e principalmente... Eu não sei se fui eu que travei ou tu que travou. Eu não sei, travou alguma coisa. Eu não sei se foi eu ou você também, mas enfim, deu uma senão paradinha. eu repito aqui. Mas é isso, tem que cuidar também, como a doutora Michele bem pontuou, com essa questão da responsabilidade dos documentos que a gente está inserindo no sistema, né? Principalmente cuidar com a carteira de trabalho, né? Ver a data de emissão, ver a cronologia. Então, quando o processo era físico, já existiam as fraudes no INSS, gente, pensem por esse lado, imagina agora digital. Só que então, o problema do procurem. digital é que o advogado, ele tá com a sua assinatura digital validando toda a documentação. Então, se você não tomar o cuidado de pegar a assinatura do seu cliente na entrevista, né, você corre um sério risco de, mesmo que ele tenha lhe contado a mentira passa a ser sua. Exatamente, é você que está ali assinando, né? Você que está dando ali o teu aval. Essa situação de inserir a documentação é bem importante, né? Principalmente, como a doutora Michele falou, a pessoa não vai aparecer no teu escritório só pessoas boas e velhinhos bonzinhos de cabecinha branca, né? Eu falo nas aulas também, doutora, que aquela pessoa sem vergonha, né, acostumada a enganar a falsificar a assinatura de outro, ela envelhece e vai bater no escritório em busca da tua ajuda para entrar com o requerimento administrativo previdenciário. E isso não vem escrito na cara, né, da pessoa. Então, ter este hábito de realmente cuidar com a documentação, verificar essa questão principalmente da carteira de trabalho, né? Lembrar sempre, se antes era físico, existiam as fraudes, imagina agora. Então, chama o teu cliente no escritório, olha para a carteira de trabalho, não pega lá foto, né, bem tiradinha de WhatsApp e simplesmente inclui lá, né, no sistema, como se você tivesse visto realmente a carteira de trabalho. Né? Você não sabe quem é que está ali do outro lado. Pode ser uma pessoa muito boa, muito maravilhosa, né? Como pode não ser. Né? E o advogado está sujeito a esse tipo de surpresa e de situação, né? Professora Grace me fez ter mais uma lembrança de feedback, já que eu vi alguns alunos ali também que estão nos acompanhando. A professora Juliana deu boa noite de novo para nós, acho que ela tinha entrado e saído. Mas, enfim, com relação à entrega de documentos, porque a gente tem que pegar muito documento na esfera administrativa das pessoas e, como a professora Grace está mencionando, documentos originais, carteira, carnês e tudo mais. Aqui no escritório eu tenho o hábito de digitalizar essa documentação e eles já saem com os originais
da primeira consulta, porque eu não gosto de ficar com o documento original, que depois eles ficam nos cobrando, né? Mas assim, ó, eu já tive problema também com relação a isso. O que que eu pego? Eu pego um termo de entrega dessa documentação, de devolução dessa documentação, para também não ter problema, não só com a versão apresentada, mas também com a devolução da documentação. E eu faço lista ainda do que eu entreguei. Justamente para que depois eu já deixei de me incomodar com o cliente, porque ele veio aqui, olha, a minha carteira de trabalho ficou aqui, vocês perderam a minha carteira de trabalho. E ele afirmava isso de forma, assim, muito veemente. Aí a gente foi ver as pastinhas, eu disse, olha, só aguarda um pouquinho, a gente vai verificar. Aí quando a gente mostrou o documento assinado por ele, que ele recebeu a carteira de trabalho em mãos, né? Aí a gente desarmou a pessoa, ele saiu, inclusive pediu desculpa, né? Mas já tinha vindo, já tinha mandado mensagens mal criadas, né? Já tinha nesse meio tempo, né? Enfim, essas coisas que acontecem, né? Então a gente desarmou e deixou de se incomodar. Mas realmente isso é uma coisa do dia a dia, mas incomoda muito. É uma questão, né, doutora Michele, que a doutora professora Juliana Ribeiro também passa nas lives. Eu acho que deve ter até conteúdo lá no Instagram do Enfoque, com relação à gestão de escritório, né? A organização, a gestão. Tu conseguiu se livrar dessa situação em razão de tu ter esse termo de recebimento. Mas se isso não tivesse passado na tua cabeça, quem é que utilizou essa carteira de trabalho a última vez? Não foi o teu escritório? Né? É difícil tu sair desse imbróglio depois que o negócio já está feito, né? A Malu está dizendo, Malu Barros Araújo, pilantra também, acho que é pilantra também envelhece. Exatamente, vai bater no teu escritório e não está escrito na cara. SZN Melo, é válido fazer um termo de responsabilidade para o cliente? Tem que colocar isso no processo administrativo? É super válido, é isso que a gente está falando. Para se eximir da responsabilidade, tanto das declarações que ele está fazendo, que é a história que tu vai colocar no teu requerimento. Então, se o cliente, por exemplo, diz para você, eu trabalho na atividade rural desde os 12 anos, né? Você vai colocar que ele trabalha desde os 12, depois não, vão descobrir que com 12 ele morava com a tia lá em outra cidade, né? Então, não foi o advogado, né, que inventou essa historinha para o cliente receber dos 12 para frente. Não, foi uma declaração do próprio cliente, né? Então, além de se eximir dessa questão da declaração em si, da história, também a questão da documentação que se junta ali no INSS digital. A Malu está fazendo um comentário aqui, ó, que existem algumas representações de advogado no TED por esses motivos de documentação. Eu sei disso. Aqui na minha região, que é a 45ª subseção, eu sou vice-presidente aqui da OAB. Então, assim, a gente acompanha, né, um pouquinho mais de perto, por isso que eu estou fazendo essas considerações, porque são problemas que são do nosso dia a dia do escritório, diferente da área, mas a nossa área, principalmente, que tem que lidar com muita documentação, né, original para escanear e tudo mais. Então, é um cuidado bem grande realmente. Todo termo, toda declaração é válida, e quanto mais, melhor. Fora, pessoal, que vocês, na verdade, essa questão de gestão de escritório e da conversa de vocês no escritório com o cliente tem que ser muito clara, né? Além desse termo, que é super válido de responsabilidade você dá, você tem que ter um contrato de honorários que amarre todas as fases, né? Tanto do processo administrativo quanto judicial, né? E falando do planejamento previdenciário, da mesma forma, o planejamento previdenciário é um preço, é um valor, né? A entrada do requerimento, no requerimento até a fase decisória é outro valor, a necessidade de recurso administrativo, outro valor, e judicializar é um outro valor. Então, passo a passo, você vai lidando com essas possibilidades, né, nessa tua conversa com o cliente. Então, tudo tem que ser muito claro aí na advocacia previdenciária. Por quê? Porque você não pode dar aquela certeza, né, para o cliente. Realmente, agora, o senhor tem todo o tempo aqui, mesmo que haja um planejamento previdenciário. O senhor completou o seu tempo, nós vamos entrar com o seu requerimento e vai dar certo, vai ser concedido. Da onde que o advogado previdenciarista tira o ganha-pão, gente? Do erro do INSS, é do erro da autarquia.
Então, às vezes, você faz o seu trabalho muito bem feito, você se atualiza, você faz um belo requerimento e ele é indeferido. Às vezes, nem o despacho do indeferimento, ou seja, os motivos estão explanados para que tu possa embasar o teu recurso. Essa Então, aí é tu uma tem que pegar a importante cópia do dica. processo. Oi? Isso aí é uma importante dica, porque não é muito incomum vir sem motivação nenhuma. Então, do que a gente deve fazer ali em Exatamente. caso de não vir com a motivação? Eu sempre falo assim, quando a gente pede, quem não chora não mama, né? Já tem o ditado. Então, assim, no próprio requerimento administrativo, lá nos pedidos, coloquem, né? Processamento de JA, vírgula, se necessário, né? A concessão do melhor benefício, a motivação dos atos administrativos. Então, são todos detalhezinhos que você pode estar embasando o teu requerimento inicial. Até para que, se esse teu requerimento for indeferido, você já está com meio caminho andado na fase recursal, porque todos os requisitos, todos os pedidos já estão ali. E é né? interessante E por frisar vezes... também, né, professora Grace, que quando a gente está falando aqui em processo administrativo, é porque hoje existe a necessidade de nós realmente fazermos uma petição, explicando Exato. tudo que nós gostaríamos, assim como a gente faz na esfera judicial. O que é necessário hoje, porque até em outro momento, né, o servidor não vai ter bola de cristal para adivinhar exatamente tudo, principalmente agora na esfera judicial, na esfera no âmbito digital, que nós não temos essa interação mais que antes existia. Então, você explica no seu peticionamento, como você faria na via judicial, e depois viabiliza, que é o que a professora Grace está mencionando, até num futuro recurso e tudo mais. Mas da importância desse peticionamento já no primeiro momento. Exatamente. É o que a gente estava falando. Antigamente, tinha-se a possibilidade de conversar com o servidor. Hoje, a tua conversa é por meio do teu próprio requerimento. Né? Então, a gente tem que trazer a lógica do processo judicial para a esfera administrativa. Tá? Pedidos subsidiários, gente, né? O recebimento de provas. Eu sempre falo, o requerimento inicial é um desenho. Né? A gente tem que saber exatamente quem vai estar vendo esse desenho. Então, no primeiro momento, é o servidor. Você tem que conversar com o servidor. O que o servidor do INSS espera do teu requerimento administrativo? Né? Que ele seja objetivo, claro. Né? Se é uma aposentadoria por idade, eu quero saber qual a idade do teu segurado, quanto tempo ele contribuiu para ver se se encaixa, né, na legislação pertinente à concessão da aposentadoria por idade. Então, não tem muito o que enfeitar. Né? Tem que ser claro, é isso que os servidores fazem. Quando o advogado enfeita demais, coloca coisas demais, ele já está preparando, né? Ele já está preparando porque está faltando ou uma prova, ou a instrução, ou oitiva de testemunhas, né? Então, é todo um preparo. Lembrando que antigamente o processo administrativo previdenciário era tido como um pulo, né? Um degrau necessário, porque a legislação dizia que era necessária, para o ajuizamento. Ninguém queria saber de processo administrativo. Hoje isso mudou, né, doutora Gisele? A gente está frente a uma outra realidade, né? Aqui tem a Adriana dizendo que para pedir, inclusive, a sustentação oral aqui nos recursos também, fazer peticionamento. Em recurso. Por que é importante pedir a sustentação? Isso é uma dica boa. Pedir a sustentação oral no recurso, pessoal. Porque quando a gente pede a sustentação oral, por mais que a gente queira, a gente tem muito advogado resistente a defender o seu segurado, a defender o seu requerimento de forma verbal, né? Até mesmo que a gente faça tudo por meio de videoconferência e tal, tem muita gente que não gosta. Então, por que é importante pedir isso, mesmo que o advogado não queira, né, fazer a sustentação? Porque a partir do momento que você pede a sustentação, você vai receber a pauta de julgamento. Então, você vai poder dizer para o teu cliente o dia e o horário que o teu recurso será julgado. Isso é interessante. Muita gente pergunta, como é que eu faço depois? Ou você acompanha sempre, constantemente, o andamento desse recurso, né? Ou você é avisado antes, né, do dia e horário. Então, aí é sempre um pulinho do gato que só a prática e a experiência, né, vai condicionando
o advogado previdenciarista. Acho que Né, doutora? já que falou em recurso, uma outra dica interessante para o pessoal é no sentido da possibilidade, quando que é possível, né, fazer esse recurso mesmo de forma extemporânea. Que é interessante dar essa dicasinha, porque se for, o pessoal que é muito legalista, lá a esfera judicial não funciona bem assim, né? Então vamos lá. Como é que funciona Adriana, assim? que aprendi essa dica com a professora Gui. É verdade, essa da sustentação oral é boa. Tá, uma outra dica é o seguinte, pessoal. A gente sabe que a gente tem o prazo da ciência da decisão no requerimento administrativo previdenciário, prazo de 30 dias para interposição de recurso. Muito bem. Só que o que a gente não sabe? Que o servidor que vai fazer a reanálise, que vai receber o teu recurso no INSS, porque é lá, né? Qual é o trâmite? O INSS, por mais que ele não vá julgar o seu recurso, né, quem vai julgar é o Conselho de Recursos, que é um órgão que pertence lá ao Ministério do Desenvolvimento Social, certo? Então não faz parte do INSS. Mas o INSS que recepciona o teu recurso, as tuas razões, né? E vai fazer uma reanálise. Por quê? Se o servidor verificar que aquele benefício que realmente o seu colega errou, ou, né, não agiu da forma que deveria agir ali na valoração das provas, conforme a instrução normativa, ele pode conceder, faz um relatório, envia para a junta, envia o relatório para a junta, e não mais o teu recurso, certo? Ele concede numa fase de reanálise ali. Este servidor que faz a reanálise, ele não tem a capacidade, né, de julgar o teu recurso, se ele é tempestivo ou não. Então, por mais que ele observe que realmente está fora do prazo, ele vai encaminhar para a junta. E as decisões da junta que a gente vê conversando com os colegas são no sentido de que mesmo que o teu recurso esteja intempestivo, se você conseguir demonstrar que os requisitos necessários para a concessão do benefício já estavam lá no teu requerimento inicial, tá? E a junta, né, as decisões do recurso, estão concedendo os benefícios, independentemente da temporalidade do protocolo do teu recurso, né? Então, essa é uma dica boa também. Às vezes, o cliente chega no teu escritório faltando 1, 2 dias para o recurso. Primeiro, tu suspende o prazo, né? Liga para 135 ou faz o teu protocolo. Depois, tu junta as tuas razões, certo? Mas se não der tempo para isso, passou um dia, né? Passou uma semana, e aí? Tenta, né? Se você conseguir demonstrar que realmente os requisitos estavam ali, foi um erro de análise, né? A decisão pode ser favorável, tá? E os cadastros também, nesse caso, que as intimações estão vindo, que não é intimação, né? Na verdade, são as exigências, mas enfim, que as decisões e as exigências estão vindo via e-mail para o advogado que está cadastrando, né? As suas informações lá, e que, conforme a professora Grace mencionou, à medida que é enviada essa informação, a gente tem a ciência, é interessante você estar com o seu cadastro corretamente no INSS, né? Para que você receba. Aqui no escritório a gente agora tomou um outro cuidado, né? Que já serve como dica também para o pessoal. A gente fez um e-mail específico para cadastrar no INSS só para... Não é nem o e-mail do escritório normal. A gente fez um só para receber, para abrir todos os dias e verificar as exigências. Porque como são muitas exigências que a gente recebe diariamente e daqui a pouco vira bagunça, né? No meio de outros e-mails. Então, a gente fez um só específico para essa finalidade, para poder controlar esses prazos um pouco melhor, né? Justamente porque tem essas situações. Apesar de que, né, é possível, mas não é interessante ficar utilizando, né? Fazer sempre fora do prazo, né? E até porque tem as exigências e tudo mais. E lembrando que o prazo, né, por ser digital, é 30 dias da ciência mais os 5 pelo comunicado, pela ciência da decisão ser digitalmente, certo? E lembrando que quando é que começa a contar esse prazo, pessoal? Do disparo do e-mail do INSS para o advogado ou para o segurado. É isso que a doutora Michele está falando, da importância de estar com o teu e-mail limpo, teu cadastro bem feito, porque um erro no teu e-mail, tu não vai receber esse cumprimento de exigência nunca, essa carta de exigências, e tu cai na possibilidade de estar perdendo este prazo e estar tendo
aí um resultado de indeferimento por conta disso. Então, prestar atenção. Às vezes o e-mail está com a caixa cheia, não vai receber esse e-mail nunca, né? E o prazo está contando. É porque apesar de a esfera administrativa não fazer a coisa julgada, de ser possível ingressar novamente com o pedido, mas você vai perder dinheiro para você e para o seu cliente, né? Porque às vezes faltava um documento apenas lá para juntar, ou enfim, alguma coisa que já ia dar o prazo, que a gente teve situações de processos do ano passado, que em virtude da reforma da Previdência, ficaram aguardando e que eu estou recebendo exigência esse ano só. Eu tenho processos que ficaram parados um ano. Então, aí ficou parado um ano, mas eu fazendo ali, deixando redondinho, olha quanto retroativo que eu tenho até na esfera administrativa. Então, se você não tomar esse cuidado, você vai perder dinheiro. E lembrando que esse prazo dos 35 dias é para quem fez a opção também de receber as notificações do INSS de maneira remota, tá? Então, prestar atenção nessa questão que a doutora Michele acabou de pontuar aí, né? Porque tu perde a DER, né? Quando tu tem que entrar com um novo requerimento, além de um retrabalho todo, né? Desse tempo todo, desse lapso temporal todo que se passou, tu perde a data de entrada de requerimento, que normalmente coincide com a data do teu primeiro pagamento, do início do pagamento. E a importância da reafirmação da DER, né, doutora Grace? Isso é uma outra coisa importante. A instrução normativa diz que tem que ter essa autorização de reafirmação da DER de forma expressa, certo? Então, já coloquem lá no seu requerimento, que desde já autoriza a alteração ou reafirmação da data de entrada do requerimento para o momento em que o seu segurado cumpriu os requisitos necessários para a concessão. Porque evita todo esse tempo despendido, né? Porque o segurado vai ver, e daí olha que o requerimento não possui essa autorização, vai ter que emitir uma carta de exigência, o advogado vai ter que estar ligado, vai ter que cumprir a exigência, fazer uma petiçãozinha, né? Autorizando essa reafirmação, para depois o servidor continuar com a análise, certo? Então, é um tempão aí que se passa, tá? Otimizar, né, o trabalho, né, de todo mundo. Exatamente. Isso tudo também vai depender do teu acordo que tu fez, dos teus contratos, né? E acordos que tu fez com o teu cliente, né? Tem muito advogado que deixa o tempo passar porque para ele é mais vantajoso, digamos assim, né? Mas cada caso é um caso. Imagina você ter esse tipo de situação numa pessoa que realmente você saiba que está precisando, num requerimento de pensão por morte, né? Então, são situações que o advogado previdenciarista ele precisa analisar. Não é todo mundo que, se você deixar lá um tempão que o INSS está demorando, que vai ser mais vantajoso para você e para o teu cliente. Em alguns momentos, agora com não só a reforma da Previdência, mas as mini-reformas, né, anteriores ali, mais do início do ano, tem prescrição agora também, né? Exato, tem que prestar atenção, né? Nessas mudanças, essa questão da prescrição é bem importante, né? Porque às vezes tu acha que tu está fazendo uma coisa vantajosa, tu está dando outro tiro no pé. E lembrando, né, pessoal, o servidor, ele tem acesso aos requerimentos anteriores, né? E ele vai em busca, ele vai fazer pesquisa do porquê que aqueles... E outra, não é só o servidor que tem, advogado previdenciarista também tem acesso a requerimentos anteriores. Então, quando você vai fazer o teu planejamento previdenciário, né, o planejamento do teu cliente, você pega o CNIS, lá no CNIS existem aqueles números abaixo dos vínculos, né, empregatícios. O que são aqueles números? Né? Sem data de início e sem data fim. São requerimentos administrativos previdenciários que o teu cliente deu entrada e foram negados ou foram concedidos, né? Se foram concedidos, vai aparecer lá com data de início e data fim. Então, prestar atenção, porque o CNIS também traz esse tipo de informação. E cabe ao advogado previdenciarista correr atrás, pedir cópia de processo anterior, ver o que aconteceu, até para não cometer o mesmo erro. A gente já está no finalzinho aqui, mas só vou mencionar ali para a Aliane ali. A data de reafirmação da DER pode ser tanto no início, no peticionamento, tanto quanto quando for emitida uma exigência e você pode pedir essa reafirmação.
Mas, assim, infelizmente, a nossa última, porque falta bem pouquinho, então eu vou dar a palavra já para a professora Grace fazer as considerações finais, porque a gente tem 1 minuto e 26, professora Grace. Vamos ser derrubada, como sempre. Queria mandar um beijo aqui para a doutora Eleusa, para os alunos, para todo mundo que participou. Doutora Michele, obrigado pelo convite. Espero ser convidada mais vezes. Adorei estar aqui com vocês. Pessoal, continuem se atualizando. Amanhã eu vou ter uma live com a OAB de Balneário Camboriú, com a Jovem Advocacia. E às 21 horas vou ter uma live super legal com a professora Juliana Ribeiro. Então, espero vocês, todo mundo amanhã. Grace, como saber se o beneficiário tem mais de um NIT? Vai cair! Não dá para responder. No Me manda por direct. Me siga, tenta. me manda por direct que eu respondo. Doutora, um beijão. Muito obrigada de coração pela sua humildade, por ter aceito, tá? E a senhora é uma linda, uma querida, uma querida. E muito inteligente. Imagina. Muito obrigada, pessoal, também por ter nos prestigiado na noite de hoje. Tudo de bom a todos. Beijo para vocês. Beijo, boa noite. Boa noite.